O que anda com um pé só. Antes de ouvir esta história, é importante entender uma coisa. Nem tudo o que vive na mata nasceu como lenda. Existem registros orais antigos, passados em voz baixa, que descrevem entidades que não foram criadas para assustar crianças, mas para manter pessoas afastadas de certos lugares. O que hoje é chamado de Saci já teve outros nomes. Nomes que não devem ser repetidos. Os relatos que deram origem a esta história foram colhidos ao longo de anos, sempre com o mesmo padrão: testemunhas isoladas, mudanças bruscas de comportamento, silêncio imposto depois do ocorrido. Nada foi oficialmente registrado, nada foi investigado a fundo, porque, segundo quem sobreviveu, aquilo não gosta de atenção. Ninguém percebe a presença dele de imediato. O primeiro sinal nunca é físico, é sonoro. Um assobio fino e regular, que não segue ritmo nem melodia. Não lembra canto de pássaro, nem som humano. É como se algo estivesse tentando reproduzir um som que ouviu há muito tempo, mas sem entender exatamente como fazê-lo. Mateus tinha 25 anos quando ouviu esse som pela primeira vez. Morava perto de uma área de mata fechada, densa, antiga. Aquele tipo de lugar, onde o sol quase não toca o chão e o ar permanece úmido, mesmo nos dias mais quentes. À noite, o silêncio nunca é total. Sempre há insetos, galhos, folhas secas. Mas o assobio não se misturava a esses sons. Ele se destacava. Sempre às 23h17. No início, Mateus ignorou. Atribuiu ao vento atravessando troncos ocos, como já tinha ouvido outras vezes. Mas o som se repetia com precisão desconfortável. Sempre no mesmo horário. Sempre vindo do mesmo ponto da mata. Até a noite em que o assobio mudou. Naquela madrugada, Mateus estava na varanda quando o som começou. Desta vez parecia mais próximo, mais atento. Ele sentiu um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado. Num impulso inconsequente, assobiou de volta, imitando o som de forma debochada. O assobio cessou imediatamente. O silêncio que veio depois foi pior. Por alguns segundos, não se ouviu absolutamente nada. Nenhum inseto, nenhuma folha, nenhum vento. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Então o assobio respondeu. Não veio da mata, veio de trás dele, tão próximo que ele sentiu o ar vibrar ao lado do ouvido. Mateus se virou num movimento brusco, mas não havia ninguém. Mesmo assim, teve a certeza imediata de que não estava sozinho. Algo havia cruzado o limite invisível entre a mata e a casa. Naquela noite, ele não dormiu. E o assobio nunca mais voltou para a floresta. Depois da noite em que o assobio soou dentro de casa, Mateus começou a perceber mudanças que não conseguia explicar. Não eram visões nem sonhos. Eram detalhes pequenos demais para serem ignorados, mas estranhos demais para terem uma causa comum. Na primeira manhã, encontrou terra úmida espalhada pelo chão da cozinha. Não era muita coisa, apenas o suficiente para sujar o piso, como se alguém tivesse entrado com os pés sujos durante a madrugada. Mateus morava sozinho. Todas as portas estavam trancadas. Nenhuma janela havia sido aberta. No quintal, algo chamou sua atenção. Uma sequência de pegadas atravessava a grama ainda molhada de orvalho. Eram marcas profundas, nítidas demais para terem sido deixadas por um animal pequeno. O que fez o estômago de Mateus se revirar não foi o tamanho das pegadas, mas o padrão. Havia apenas um pé. As marcas não se alternavam. Não havia direita e esquerda. Apenas uma única pegada repetida em intervalos irregulares, formando um círculo completo ao redor da casa. Como se algo tivesse caminhado ali durante horas, observando cada parede, cada porta, cada fresta. Mateus tentou convencer a si mesmo de que estava interpretando errado. Talvez o outro rastro tivesse sido apagado pelo orvalho. Talvez fosse alguma brincadeira. Mas ao se aproximar da varanda, percebeu que as pegadas subiam os degraus e paravam exatamente em frente à porta do quarto. A partir desse dia, os fenômenos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar. Ferramentas desapareciam e reapareciam dias depois, cobertas por uma fuligem fina e com cheiro de fumaça. O rádio ligava sozinho sempre no mesmo horário, 23h17, emitindo apenas estática. À noite,
Mateus passou a ouvir passos curtos, rápidos, circulando a casa. Não eram passos pesados. Eram leves, quase brincalhões, como se alguém estivesse pulando de um lado para o outro. O som sempre vinha acompanhado de uma risada baixa. Não era gargalhada. Era um riso curto, abafado, carregado de escárnio. Um riso que parecia se divertir com o medo crescente dentro da casa. Certa madrugada, Mateus acordou com uma sensação estranha no ombro esquerdo. Um peso firme, como uma mão invisível pressionando sua carne. Tentou se mexer, mas o corpo não respondeu de imediato. Então ouviu muito perto do ouvido: "Não olha para trás." Quando conseguiu se virar, não havia ninguém. Mas o colchão afundava levemente, como se algo tivesse acabado de sair dali. No dia seguinte, ao acordar, Mateus encontrou marcas escuras no chão do quarto. Pequenas pegadas circulares, sujas de terra e cinza, começando ao lado da cama e seguindo em direção à porta. Novamente, apenas um pé. E pela primeira vez, ele teve a certeza de que aquilo não estava apenas observando. Estava aprendendo. Mateus passou a evitar sair de casa depois do pôr do sol. O simples ato de atravessar o quintal à noite fazia seu corpo reagir com tensão imediata, como se algo dentro dele reconhecesse o perigo antes da mente. Ainda assim, a presença não diminuía. Pelo contrário, parecia se fortalecer quanto mais ele tentava ignorá-la. O assobio voltou a ser ouvido, mas agora não vinha de um ponto fixo. Surgia em lugares diferentes. Às vezes muito próximo, às vezes distante, como se algo se deslocasse com velocidade impossível pela mata. Em algumas noites, o som parecia circular a casa inteira em questão de segundos. Foi então que Mateus começou a perder tempo. Horas inteiras simplesmente desapareciam. Ele se lembrava de estar sentado na sala e, de repente, dava por si no quintal, sujo de terra, com as mãos cheirando a fumaça e folhas queimadas. Não havia lembrança do que fizera nesse intervalo. Apenas uma sensação persistente de que não estivera sozinho. A mudança em seu comportamento chamou a atenção dos poucos vizinhos próximos. Diziam que Mateus falava sozinho, murmurava palavras sem sentido e às vezes ria do nada, de forma curta e nervosa. Quando perguntavam o que estava acontecendo, ele desviava o olhar e respondia apenas: "A mata não gosta de ser ignorada." Certa noite ele acordou com a sensação de estar sendo observado de muito perto. Abriu os olhos lentamente e percebeu que não estava sozinho no quarto. Havia uma presença baixa, agachada ao lado da cama. Ele não conseguia vê-la com clareza, apenas sentir o calor estranho que emanava daquele ponto. Então ouviu a voz. Não era alta, não era agressiva. Era quase infantil, carregada de malícia. Eu cuido do que é seu. Você cuida do que é meu." Mateus tentou gritar, mas o som morreu na garganta. O ar parecia pesado demais para permitir qualquer reação. A presença se aproximou ainda mais, e ele sentiu algo roçar sua perna esquerda, deixando uma sensação de queimação. Na manhã seguinte, encontrou 3 objetos alinhados no centro do quintal. Um pedaço de fumo velho, uma garrafa de cachaça aberta e um pano vermelho sujo de terra. Ele não se lembrava de ter colocado aquilo ali, mas sabia exatamente o que significava. Sem entender completamente por quê, Mateus deixou os objetos onde estavam. Não tocou neles, não os retirou. Apenas aceitou o silêncio que se seguiu como um sinal de alívio. Por alguns dias, a casa ficou calma demais. Nenhum assobio, nenhuma risada, nenhum rastro, até a noite em que ele ouviu passos dentro da mata e percebeu que estavam vindo em sua direção. Naquela madrugada, Mateus foi visto caminhando para a floresta, descalço, carregando algo enrolado em pano vermelho. Quando voltou, horas depois, seus olhos não tinham o mesmo brilho. E pela primeira vez, ele disse algo que jamais havia dito antes. "Agora ele sabe meu nome." Depois da noite em que Mateus entrou na mata e voltou diferente, a casa deixou de ser apenas um cenário de acontecimentos estranhos. Ela passou a reagir.
O ar ficava pesado assim que o sol se punha, como se algo invisível ocupasse todos os espaços ao mesmo tempo. As paredes estalavam sem motivo. O cheiro de fumaça surgia do nada, impregnando móveis, roupas e a própria pele de Mateus. Ele parou de dormir na cama. Passava horas sentado no chão, encostado na parede, com o corpo curvado e os olhos fixos em algum ponto que ninguém mais conseguia enxergar. Às vezes murmurava frases incompreensíveis. Outras vezes ria baixo, do mesmo jeito que o riso era ouvido do lado de fora da casa. A transformação física também se tornou evidente. Mateus começou a mancar. Não era uma dor comum. Era como se o corpo estivesse se adaptando a um movimento que não lhe pertencia. Em alguns momentos, ele caminhava apoiando-se apenas em uma perna, pulando de forma irregular, sem perder o equilíbrio. Quando questionado sobre isso, desviava o olhar e dizia apenas: é mais fácil assim." Os episódios de ausência se intensificaram. Ele desaparecia por horas e era encontrado em locais diferentes do terreno, sempre coberto de terra e folhas queimadas. Em uma dessas ocasiões, foi visto andando em círculos ao redor da casa, deixando no chão uma trilha de pegadas únicas, profundas, como se algo estivesse treinando o corpo dele. A tentativa de ajuda veio tarde. Um benzedor conhecido na região aceitou visitar a casa depois de muita insistência. Ao entrar, parou imediatamente na soleira da porta. Seu rosto perdeu a cor. Ele não avançou um passo sequer. "Isso não é encosto", disse com a voz trêmula. "Isso é coisa antiga. Não gosta de reza. Gosta de espaço." Mesmo assim, tentou realizar uma bênção do lado de fora. Enquanto rezava, Mateus começou a rir de dentro da casa. Um riso mais grave, mais arrastado, que não combinava com sua voz. Em determinado momento, Mateus apareceu na porta. Seus olhos estavam vermelhos, as pupilas dilatadas demais. Ele se apoiava em uma perna só, inclinado para a frente, como se o corpo estivesse sendo puxado por algo invisível. "Ele já morava aqui", disse com uma calma assustadora. "Eu só emprestei o caminho." O benzedor largou tudo e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, o assobio ecoou pela mata inteira. Não vinha de um ponto fixo. Parecia surgir de todos os lugares ao mesmo tempo. Os animais silenciaram. O vento parou. Dentro da casa, Mateus caiu no chão, contorcendo-se enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. Seu corpo se movia de forma irregular, pulando, girando, como se estivesse sendo testado. E quando o silêncio voltou, ficou claro que algo tinha aprendido a usar aquele corpo. Ninguém soube dizer exatamente quando Mateus deixou de ser apenas uma vítima. O que ficou claro com o passar dos dias foi que a presença não se contentava mais em se manifestar ao redor dele. Ela havia se acomodado. A casa, a mata e o corpo de Mateus agora funcionavam como partes de um mesmo espaço. Ele já não respondia quando chamado pelo nome. Passava longos períodos parado à beira da floresta, com o olhar perdido entre as árvores, como se escutasse instruções que ninguém mais podia ouvir. Às vezes falava sozinho, em frases curtas, desconexas, sempre em tom baixo, como se temesse ser ouvido por algo maior. Aos poucos, Mateus começou a desaparecer durante as madrugadas. Não deixava rastros comuns, apenas a trilha conhecida, pegadas únicas, profundas, que surgiam na terra fofa e desapareciam ao alcançar o limite da mata. Nunca voltavam no sentido contrário. A vegetação ao redor da casa começou a definhar. Árvores antigas secaram por dentro. Animais evitavam atravessar a área. O silêncio noturno se tornou absoluto, quebrado apenas, ocasionalmente, por um assobio distante, longo e torto. A última vez que Mateus foi visto consciente, estava sentado no chão da sala, com as costas curvadas e as mãos apoiadas no piso. Quando perguntaram se ele precisava de ajuda, ergueu o rosto lentamente e sorriu, de um jeito que não combinava com sua expressão antiga. "Que não se chama ajuda quando alguém aceita", disse. "E se chama passagem." Na madrugada seguinte, um cheiro forte de fumaça tomou conta da região. Vizinhos relataram ter visto uma sombra baixa se movendo entre as árvores, pulando de um lado para o outro com velocidade impossível.
O assobio ecoou por longos minutos, atravessando a mata como um aviso. Quando o dia amanheceu, Mateus não estava mais na casa. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nenhuma despedida. Apenas um pano vermelho rasgado e sujo de terra, deixado na entrada da floresta. A casa foi abandonada pouco tempo depois. Com o passar dos meses, a mata começou a avançar sobre o terreno, engolindo o que restava da construção. Portas apodreceram, o telhado cedeu. Tudo foi sendo tomado pela vegetação, mas o assobio permaneceu. Moradores da região afirmam que em certas noites ainda é possível ouvir o som vindo do interior da mata. Dizem que, se alguém responde ao assobio, algo se aproxima. Não para atacar de imediato, mas para observar. Porque o que vive ali não gosta de pressa, ele espera. E quando alguém cruza o limite, a mata não devolve.